Fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Se você não me conhece, eu me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Galera, fique até o final do vídeo porque tem muita coisa importante para a gente estar falando aqui agora. Família vascaína, dia de Vasco da Gama, Vasco e Lanús pela Copa Sul-Americana, onde o Vasco tem a possibilidade de pegar a primeira colocação do Grupo G. Vamos estar falando também de uma joia da casa que renovou o contrato, muito importante a renovação desse jogador. Família vascaína, Vasco pega o Lanús hoje, 21h30, em São Januário, com os ingressos totalmente esgotados. Um jogo muito importante mesmo, tá? Um jogo onde a equipe do Lanús enfrenta grandes problemas, vem de péssimos resultados e o técnico Peregrino vem sido aí muito pressionado e pediram até a saída desse treinador através de protestos. Isso mesmo, teve protesto da torcida do Lanús para a saída desse treinador, Maurício Peregrino. Lanús vem aí de 8 jogos, 7 empates. Em 10 jogos, apenas uma vitória. Então, momento que o Vasco pode estar se aproveitando para, como que se diz, tirar vantagem dessa situação, da fragilidade do momento do Lanús. E já como joga em casa, né? Já como o Vasco joga em casa, tem tudo aí para conseguir se beneficiar e trazer esses 3 pontos que coloca o Vasco no topo da tabela do Grupo G, ficando em primeiro lugar na liderança isolada. Então, jogo muito importante. A gente tem um possível time do Vasco que vai ser escalado, que é esse que eu vou falar agora, que é o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita e na lateral esquerda o Lucas Piton, na zaga o Lucas Freitas com o João Vitor. Meio de campo pode ser o Paulinho, o Hugo Moura e o Coutinho. E lá na frente pode ser o Ryan, o Nuno, Moreira e o Verratti. Então, possível time, se o Paulinho não jogar, entra o Jair na cabeça de área aí no lugar dele. Então, possível time do Vasco, as expectativas são muito altas. O tempo está chuvoso no Rio de Janeiro, espero que não atrapalhe, né, o desempenho da partida. A torcida vai estar em massa apoiando lá o time que vem aí de uma partida ok contra o Flamengo, não conseguiu a vitória que a gente queria, mas a torcida ficou satisfeita muito pela postura que o Vasco teve, um pouco mais organizado, conseguindo sair ali para contra-atacar a equipe do Flamengo, com um pouco mais de qualidade do que vinha tendo, né? Então a torcida do Vasco vem muito animada para essa partida e esperando que o Vasco tenha uma postura até melhor hoje, né? Até melhor hoje porque a equipe do Lanús, como eu falei, vem de maus resultados e o Vasco tem que fazer valer o seu mando de campo dentro do seu estádio de São Januário, que ontem completou aí 98 anos de existência, quase centenário, né? O estádio de São Januário tem 98 anos que ele foi construído. Então, a partida é muito importante. O Carille, por enquanto, se mantém no cargo. Teve uma história aí que o Corinthians sondou ele, mas ele desmentiu. Então, já que ele está no comando do Vasco, vamos torcer para que ele faça um bom trabalho e que já comece hoje por essa vitória em cima do Lanús, que é uma obrigação, tá? Se o Vasco pensa em se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana em primeiro lugar, é essencial que vença o Lanús hoje. A partida passa na SPN e no SBT. Família vascaína, vamos estar falando aqui de um jogador que renovou com o Vasco. Jovem Ryan, na última sexta-feira, assinou a renovação de contrato por 1 ano até 2026. A multa rescisória gira em torno de 40 milhões de euros para o time que quiser tirar, ou melhor, para o clube que quiser tirá-lo do Vasco da Gama. Então, que bom, né, que o Ryan não vai sair de graça. Tem times da Europa interessados no jogador, depois que ele fez um campeonato sub-20 pela seleção brasileira. Muito bom,
O jogador está muito valorizado agora com a camisa do Vasco, né? Então, boa sorte para o Ryan. Tempo que ele ficar em São Januário, que ele ajude a equipe, mas tendo a renovação, já é uma garantia de que se ele sair, o Vasco não fica com uma mão na frente e com outra mão atrás. Vamos fechar o vídeo agora para falar um assunto muito importante. Brian Rodrigues é realidade no Vasco da Gama. Segundo o canal Vasco, Vasco da Gama vai atrás de Brian Rodrigues na metade do ano. Muito provavelmente o Vasco vai estar insistindo nessa contratação do Brian Rodrigues, que é um jogador que pertence ao América do México, um jogador que o Vasco já tem o interesse há muito tempo em outras janelas de transferências. O Vasco não teve possibilidade de trazê-lo, ficou por um triz na outra janela, por questões ali do América do México não ter peça de reposição para o Brian Rodrigues. Ele não liberou o jogador para o Vasco no último dia de janela, mas segundo informações do canal Vasco, sim, o Vasco da Gama vai atrás do jogador para tentar a contratação do atleta e está reforçando esse elenco do Vasco. Outras informações, parece que no meio do ano o Vasco vai estar tentando aí emprestar alguns jogadores para enxugar o elenco. Jogadores como Lloyd Augusto, Jean David, mais outros jogadores aí para poder deixar o elenco ali mais enxuto, para poder reforçar com outras peças que viriam aí na janela do meio do ano. No caso, vai estar emprestando esses jogadores que a gente sabe que não tem, como é que se diz, oportunidade, jogadores que não rendem, jogadores que não se encaixaram no time. Alex Teixeira e o Jair é dúvida para saber se continua no Vasco. Então pode ter sim mudanças aí nesse elenco na metade do ano. Como eu falei, jogadores podem ser emprestados, outros podem não renovar, não continuar. Então muita coisa acontecendo, muita coisa vai mudar. E mais uma informação aqui: o Vasco vai atrás de um zagueiro, vai atrás de um meio de campo e muito provavelmente vai atrás de 2 ou 3 atacantes ainda na janela do meio do ano. Então é isso, família vascaína. Desejar para vocês aí um dia abençoado de muita paz, de muita luz e de muitas bênçãos na vida de vocês. Se puder, pegue o vídeo, compartilhe em grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de Instagram, para ajudar o nosso humilde canal a chegar na casa de mais vascaínos, porque o YouTube, quando você divulga o nosso vídeo, ele entende que o vídeo é bom e começa a impulsionar o nosso canal. Então, quer ajudar a gente? Divulgue nossos vídeos e comente sua opinião. Tamo junto, fiquem com Deus. Aqui é Vasco. Sou Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Notícia, novidade e informação vocês encontram aqui. Fui!